Efésios capítulo 5, do verso 22 ao verso 33. Iremos tratar de um assunto extremamente polêmico para os dias atuais hoje. Por favor, não matem o mensageiro. Amém? Fala assim nosso texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém? Queridos, nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Essa carta é uma carta extremamente importante porque ela trata de maneira resumida, mas muito condensada, todas as questões doutrinárias e também trata a respeito da vida prática, trata a respeito do modo como nós devemos viver a vida. Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta extremamente completa por abordar tanto o tema da doutrina da salvação, como o que a salvação deve produzir no homem. Nós vimos que essa carta se divide em dois grandes blocos, capítulo 1 ao capítulo 3, no qual o apóstolo Paulo trata ali de como opera a salvação. A salvação se dá, então, por meio da graça, mediante a fé. Ele fala como essa salvação opera na eternidade. Ele fala a respeito da eleição, da predestinação. Ele fala a respeito de todos esses assuntos. E depois ele vai falar da formação da igreja. Só que quando ele chega no capítulo 4, ele começa agora a falar do estilo de vida que o nascido de novo tem que ter. Se nós fomos alcançados pela salvação descrita do capítulo 1 ao capítulo 3, o nosso estilo de vida tem que estar alinhado ao capítulo 4 ao capítulo 6. E nós, depois que começamos a abordar esse estilo de vida, começamos a abordar a respeito do capítulo 4 ao capítulo 6 ali, a gente já tratou várias questões. Falamos a respeito da unidade e da diversidade no corpo de Cristo, falamos a respeito que não devemos andar como os gentios andam, tratamos a respeito do novo homem que é formado segundo Deus, abandonando práticas de pecado e aderindo à justiça. Falamos a respeito da imoralidade sexual no capítulo 5, do verso 3 ao 14. E no culto retrasado, que nós fizemos a última exposição de Efésios, a gente falou que nós devemos viver não como tolos, mas como sábios. Então falamos da sabedoria que vem do alto e que os cristãos são chamados agora a aderirem, eles são chamados a viverem como sábios. E nós vimos nessa exposição do culto passado que uma das características do homem sábio é que ele se enche do Espírito de Deus por meio do bom aproveitamento do tempo e por meio da busca, da compreensão da vontade de Deus. Nós tratamos isso há 2 cultos atrás, que o enchimento do Espírito se dá por meio da busca da compreensão da vontade de Deus e por meio do bom aproveitamento do tempo. E nós vimos que o enchimento do Espírito, ele traz algumas características ao homem que é cheio desse Espírito. E ele fala o seguinte, no verso 19 ao verso 21 do capítulo 5, que vai ser o pano de fundo aqui para a gente entender melhor o assunto que a gente vai entrar agora. Ele fala assim, falando entre vós com salmos, aqui ele está falando justamente do enchimento do Espírito, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, depois de falar do enchimento do Espírito Santo, ele dá características desse homem cheio do Espírito. Nós falamos entre nós com salmos, ou seja, falamos das grandezas de Deus. Nós entoamos e louvamos a Deus de todo o coração, por isso cantamos ao Senhor. Nós damos graças a Deus por tudo, ou seja, não somos murmuradores. Mas no verso 21 ele fala algo muito interessante. Ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo estabelece que uma das características do enchimento do Espírito Santo é uma sujeição mútua que existe entre os crentes. Os crentes sujeitam-se uns
aos outros. E depois de falar dessa sujeição mútua que existe entre os crentes, o apóstolo Paulo vai começar agora a falar de como essa salvação opera na vida prática, no dia a dia. E ele vai tratar dessa sujeição operando dentro do lar, através do relacionamento de maridos e esposas, né, homens e mulheres, do verso 22 ao verso 33, que é o que a gente vai ler hoje. Ele vai tratar também a respeito de como essa sujeição funciona entre pais e filhos, no capítulo 6, do verso 1 ao 4, que a gente vai tratar no culto que vem. E ele vai falar também como essa sujeição funciona em relação a patrões e empregados, do verso 5 ao verso 9 do capítulo 6. Então, depois dele falar que nós devemos nos sujeitar uns aos outros, ele aborda três ambientes no qual a sujeição ela precisa ser aplicada, ela precisa ser praticada. Primeiro, relacionamento conjugal. Segundo, relacionamento de pais e filhos. E terceiro, relacionamento de patrões e empregados. E hoje, então, a gente vai tratar a respeito do relacionamento do marido para com a esposa. Amém? Vamos falar de como essa sujeição ela deve ocorrer. E como nós vimos, né, no texto que nós lemos como base, o texto ele vai se dividir basicamente em 3 grandes blocos ali. Primeiro, ele vai ordenar que haja uma sujeição voluntária das mulheres para com os seus maridos. Ele vai falar também que os maridos devem amar as suas mulheres, né? E no final, ele vai tratar ali com um resumão ali, né? No último versículo ali, no verso 33, dizendo: maridos amem suas esposas, mulheres respeitem seus maridos. Então, basicamente, essa é a composição do texto, né? E a primeira coisa que ele vai trabalhar é a respeito da sujeição feminina. Então, ele vai falar ali que a mulher ela deve se submeter ao marido de maneira voluntária. Esse é o primeiro aspecto que ele vai tratar. E antes de eu entrar nisso aqui, uma coisa que precisa ficar bem clara para a gente, que a gente precisa entender como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é que, diferentemente do que a sociedade moderna prega, o valor de uma pessoa não está atribuído à sua posição hierárquica. Então, não existe essa ideia de que quem tem mais valor ontológico é valor no ser, é aquele que possui uma posição hierárquica superior. Isso não é verdade. A Bíblia é muito clara em mostrar que homens e mulheres foram ambos criados à imagem de Deus, ambos carregam um valor intrínseco porque são criados à imagem de Deus, e a questão da hierarquia, do modo como funcionam os papéis dentro do casamento, não determina o valor de ninguém. Não é assim em nenhum lugar da sociedade. Eu estou com o meu patrão aqui, o Jonathan, ele é meu patrão, mas ele não é mais importante no seu ser do que eu, mas na hierarquia da empresa, ele está acima de mim. Isso não significa que tenha valor ontológico distinto. Somos iguais em valor, somos criados à imagem de Deus, mas temos papéis distintos dentro daquilo que somos chamados a realizar e fazer. E dentro da própria Trindade, nós percebemos que existe uma subordinação dentro da Trindade. O Pai, ele dentro da hierarquia da Trindade está acima do Filho, que está acima do Espírito. Porém, ambos os seres da Trindade, Pai, Filho e Espírito, carregam o mesmo valor ontológico, são iguais em substância, são iguais em todo o seu ser, são dignos de adoração e devem ser reverenciados e adorados. Então, a questão do papel dentro da hierarquia não define valor, amém? Isso é uma coisa que precisa sair da mentalidade dos crentes, que muitas vezes aderem a uma mentalidade moderna e acham que porque estão em uma posição hierárquica inferior, digamos assim, eles não têm o mesmo valor que a pessoa que está numa posição hierárquica superior. Isso está completamente errado, isso é um engodo, isso é uma mentira de Satanás, amém? Isso não é verdade. Agora, indo para o texto, nós percebemos que a primeira coisa que Paulo ordena aqui no texto é a sujeição feminina. Ali no verso 22, abre comigo, por favor. Ele vai começar dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, amém? Então Paulo começa dando uma ordem, um mandamento de Deus. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como que ao Senhor. O que seria essa sujeição? O que seria a submissão feminina? Eu peguei o léxico Lounida, que é um dos melhores léxicos gregos que a gente tem hoje, e ele vai traduzir a palavra hipotasso do grego do seguinte modo, ele vai definir a palavra hipotasso do grego do seguinte modo: submeter-se às ordens ou diretrizes de alguém, obedecer, submeter-se, obediência, submissão. É a mesma palavra que é utilizada em Tito 2,9, quando fala dos deveres dos escravos para com os senhores, e é a mesma palavra que é utilizada em Hebreus 13,17, quando fala da obediência dos liderados espirituais a seus líderes espirituais. Então, Paulo estabelece aqui que dentro da hierarquia do lar, existe um mandamento para que a mulher ela se submeta ao seu marido. E essa sujeição
no texto, ela é equiparada a uma sujeição como que ao Senhor. Eu falei que eu ia ser polêmico aqui hoje, né? Por favor, não matem o mensageiro, tá? Então, o que acontece? Paulo ele vai equiparar a sujeição das esposas aos maridos à sujeição que as mulheres dão a Deus. É isso que ele vai falar ali no verso 22, olha só. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Amém? É isso que ele fala no texto. De modo que uma mulher que não se submete ao seu marido não pode obedecer a Deus. Essa é a ligação que o apóstolo Paulo está fazendo no texto. A sujeição feminina está completamente relacionada à sujeição a Deus. Não há como uma mulher ser rebelde contra o seu marido e mesmo assim obedecer ao Senhor. Não há essa possibilidade, biblicamente falando. Porque a sujeição feminina deve ser dada como ao Senhor. Agora, existe uma cláusula de exceção aqui. Qual é a cláusula de exceção? A cláusula de exceção é que se o marido ordena que a mulher quebre os mandamentos de Deus, essa mulher está livre para desobedecer o seu marido. A Bíblia ela fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, se um marido ele abusa de sua autoridade e ordena que a mulher ela desobedeça a mandamentos que vêm do Senhor, a fim de lhe obedecer, essa mulher está livre da sujeição ao seu marido e deve render obediência primariamente a Deus, amém? Então, isso é o que o apóstolo Paulo começa abordando aqui no texto. E aí lá no verso 23, ele vai falar qual é a razão dessa submissão. Por que a mulher deve ser submissa? E aí ele fala no verso 23 o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher. Paulo é um cara que ele não explica muito as coisas, ele não está muito preocupado assim em dar um acalento emocional. Ele é objetivo. Por que a mulher deve ser submissa ao marido? Porque o marido é o cabeça da mulher. Esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então Paulo explica que a mulher deve se submeter ao marido, porque o marido, dentro da ordem criacional, dentro daquilo que Deus estabeleceu, ele carrega um papel de autoridade que deriva do próprio Criador. Esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui. E isso é defendido na Bíblia pelo apóstolo Paulo em vários outros textos. Colossenses capítulo 3, verso 18 e 19, ele vai argumentar isso. E quando ele escreve a igreja de Corinto, ele também argumenta isso. Abre comigo 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, por favor. Eu amo pregação expositiva, né? O cara não tem como fugir do texto, né? Tem que tratar o texto, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Ele fala assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Então, esse padrão criacional foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu essa ordem hierárquica. E quando a gente vai para as objeções que são feitas, né, porque algumas pessoas objetam a respeito disso, e qual é geralmente o maior argumento que as pessoas elas trazem a respeito dessas coisas que Paulo está falando? Eles vão dizer o seguinte: não, isso era cultural. Paulo estava dizendo isso porque na época dele essa era a cultura vigente, então ele adere à cultura vigente. Mas nós precisamos entender uma coisa, gente: a Bíblia ela não é definida pela cultura, a Bíblia define a cultura. A Bíblia ela é chamada para estabelecer a norma da sociedade, não apenas ser definida pelas regras vigentes na sociedade. A Bíblia ela é normativa para todas as áreas. Então Paulo não teria problema nenhum em ir contra a cultura de sua época, como ele não teve problema nenhum em contra a pregação dos falsos deuses e ser apedrejado e ser perseguido por várias outras circunstâncias. Paulo não teria dificuldade de ser contracultural caso fosse a necessidade dos seus dias. Não era a necessidade dos dias dele, e ele então defende esse argumento. E quando a gente olha para o texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 13, esse eu queria que você abrisse, nós vamos perceber que Paulo, ao defender o governo do homem dentro da igreja, ele mostra que isso deveria ser feito por causa de um argumento criacional e não cultural. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 13. Fala assim: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Isso aqui é contexto de igreja, tá?
Dentro da igreja, o apóstolo Paulo ele estava defendendo que quem deveria governar a igreja, pregar a palavra, ensinar a palavra, eram os homens na igreja e não as mulheres. Aí ele fala assim, e não permite que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Antes, porém, esteja em silêncio. Silêncio não é um silêncio absoluto, é um silêncio no sentido de pregar, né? E aí ele fala, no culto, né? Não estou dizendo que a mulher não pode pregar, no culto de domingo, no culto público, né? E aí ele fala no verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, depois que Paulo estabelece a norma de quem deveria ensinar a igreja, sendo esses os homens, ele parte para um argumento. Qual é o argumento? É o argumento do verso 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo, então, estabelece que a ordem da criação trazia um padrão. O padrão de que Adão havia sido formado por Deus do pó da terra, representando que ele deveria ter um governo que seria dado por Deus, e a mulher foi criada a partir do homem, mostrando então que ela seria sua auxiliadora idônea, mas estaria sujeita ao governo do marido, né? Então, esse é o padrão bíblico, gente. Não tem como a gente fugir disso, não tem como nós sermos bíblicos e queremos abandonar esse padrão que foi estabelecido por Deus. E quando a gente continua no texto, no verso 24, o apóstolo Paulo vai dar o modelo da submissão, né? No verso 24 ele fala assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Paulo conclui então o seu argumento primário, exemplificando como deve ser a relação da mulher para com o marido, igual a da igreja para com Cristo. Então ele termina ali o seu argumento mostrando qual deveria ser o padrão dessa sujeição. E aqui, gente, eu queria trazer algumas aplicações, tá bom? A primeira aplicação que eu queria trazer é algo que eu já pincelei aqui por cima. Nós precisamos entender, gente, que a Bíblia é que estabelece a norma de todas as coisas, e não a cultura que estabelece. A Bíblia estabelece a norma. Quando ela é contracultural, nós não ficamos com a cultura, nós ficamos com a Bíblia, amém? A Bíblia deve normatizar todas as coisas. E o modelo bíblico de governo, tanto na casa, como na igreja, como na sociedade, é um modelo bíblico patriarcal. Eu sei que as pessoas odeiam essa palavra hoje em dia, mas é um modelo patriarcal. É o governo do pai. Deus é pai, amém? Então, esse é o modelo que a Bíblia estabelece de governo. Segunda aplicação. Essa é para vocês, mulheres. Lutem contra a insubmissão. Lutem contra a insubmissão. Porque a insubmissão feminina ao marido representa uma desobediência ao próprio Deus. Lutem contra a insubmissão. Existe, gente, uma batalha dentro de cada mulher por causa da queda para tomar o governo do seu lar. Abre comigo Gênesis capítulo 3, verso 16. Você deve estar olhando falando assim, ele está pregando isso porque a Márcia está lá no Ministério Infantil, né? Não, preguei para ela ontem à noite, tá? Já preguei para ela ontem à noite. Gênesis capítulo 3, verso 16, olha só. Fala assim, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz a teu filho, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha só isso aqui, gente. As pessoas elas olham para esse texto e elas não têm a dimensão do que realmente esse texto está falando. Porque quando a gente olha, o teu desejo será para o teu marido, parece, ou tem uma ideia de que tem uma questão de conotação sexual, né? O desejo vai ser do teu marido vai te governar. Mas a ideia do texto é que por causa da queda, a mulher o desejo dela seria contra o seu marido. Ela teria o desejo de ir contra o seu marido, a fim de estabelecer o governo. E isso faria com que o marido governasse, às vezes, até com mão pesada em cima da mulher. Então, é uma batalha que existe desde a queda. As mulheres, elas tendem a querer tomar o governo de seus lares. Isso está dentro de cada mulher. E você, mulher, precisa lutar contra a insubmissão. Essa é a primeira aplicação aqui, realmente prática para as mulheres aqui nessa manhã. As mulheres precisam lutar para não quererem tomar o governo de seus lares e colocar os seus maridos como seus subordinados, né? E a terceira aplicação que eu queria trazer a respeito disso é que só existe um jeito de a submissão ser aplicada e praticada. Como? Por meio do enchimento do Espírito Santo, gente. É só por meio do enchimento do Espírito. É por isso que Paulo está falando disso depois de falar do enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É por isso que Paulo está tratando desse assunto agora, depois de falar do enchimento do Espírito. Porque ele sabe que na carne, na natureza humana, não haverá possibilidade de uma sujeição voluntária. Mas não é esse o padrão
que a Bíblia estabelece. O padrão que a Bíblia estabelece é de que nós somos novas criaturas, formados à imagem de Deus, e somos chamados agora para andar de acordo com o padrão que a Bíblia nos dá. Amém? Então essas são as aplicações que eu queria trazer em relação à questão da parte feminina. E quando a gente continua o texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai entrar agora na parte dos homens. E os homens também vão ficar com raiva de mim aqui hoje. Pelo menos eu acho. E ele fala assim, o que ele vai estabelecer aqui? Ele vai estabelecer que o homem deve estabelecer um governo amoroso. O homem ele deve estabelecer um governo amoroso. É isso que ele vai falar do verso 25 ao verso 32. Ele vai abordar isso de maneira mais clara no verso 25 e depois do verso 28 ao 29. Ele fala assim, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E depois no verso 28 a 29 fala que o homem deve amar a sua mulher como ao próprio corpo, né? Então existe um mandamento, gente, do amor em relação ao homem para com a esposa. O governo masculino tem que ser um governo em amor. O governo masculino não pode ser um governo tirânico. Ele tem que ser um governo amoroso. Um governo no qual o homem ama a sua esposa. Então a primeira coisa que Paulo ordena aqui é: maridos, amem as suas mulheres. E para a gente poder entender o que isso significa, a gente precisa entender o que é o amor baseado na Bíblia, né? Porque quando a gente olha para a cultura moderna, para a sociedade moderna, existe uma grande nuvem, digamos assim, em relação à definição do que seria amor. Hoje qualquer coisa é amor, as pessoas elas dizem que tudo é amor, então é difícil de definir exatamente o que é amor. Mas a Bíblia tem uma definição precisa porque é amor em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 7. Ele fala assim, olha só, o amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes. Então tudo isso está falando do modo como o homem deve amar a mulher, né? Não se ufana ou não se ensoberbece, não se vangloria, né? Não se ensoberbece, ele continua na sequência, verso 5. Não se conduz inconvenientemente, ou seja, o amor não é inconveniente, a pessoa que ama não age inconvenientemente com a pessoa amada, né? Ele não procura os seus próprios interesses, então o amor não procura os seus próprios interesses. Então ele é um governo que busca o interesse do liderado, daquele que é governado, né? Ele não procura os seus próprios interesses. Ele não se exaspera, ele não se ira facilmente na NVI. Ele não é um amor que se ira facilmente, ele é paciente, né? E ele também não se ressente com o mal. Ele não guarda rancor, na NVI ele coloca, né? E aí ele continua. O amor não se alegra com a injustiça, ou seja, o amor não é injusto. O homem que ama a esposa, ele não trata a mulher com injustiça. Ele não trata a mulher de modo injusto, quebrando mandamentos de Deus, né? Usando sua autoridade a fim de trazer injustiça para o lar. Ele continua, mas regozija-se com a verdade. Então o amor se alegra na verdade, ele se alegra na palavra de Deus, ele se alegra no que a Bíblia ensina, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o amor, ele carrega essas características. E a primeira coisa que Paulo ordena aos homens fazerem é amarem as suas esposas. Isso aqui é algo tremendo que Paulo está ordenando aqui. Ele está ordenando que os maridos que têm as suas mulheres que se submetem a eles, as amem profundamente. As tratem com todo respeito, com toda diligência, com todo carinho. As tratem como um objeto valioso, porque quando a gente olha para a relação que Paulo está usando para exemplificar o relacionamento do homem com a mulher, ele fala que Cristo se entregou pela igreja. Então Cristo se entregou por aquilo que era valioso aos seus próprios olhos. Cristo adquiriu um bem precioso. Então é isso que ele está tratando aqui, maridos, amem as suas esposas. E aí ele vai tratar, no verso 28 e no verso 29, de como funciona o modelo desse amor. Primeiro no verso 25, ele fala assim, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele começa a tratar do modelo do amor. E qual é o modelo do amor? O modelo do amor é sacrificial. O amor que o homem tem que ter pela sua esposa é um amor de sacrifício. É um amor de entrega, é um amor no qual ele entrega a sua vida por amor da sua esposa. Essa entrega da vida, ela se dá em vida e em morte. Ela se dá em vida quando o homem, ele trabalha, ele sustenta o lar,
quando ele diligentemente se esforça para que a sua casa vá bem. Então esse amor ele se dá sacrificialmente, primeiramente em vida, mas também se dá sacrificialmente na morte, se for necessário. É papel dos homens protegerem suas esposas, é papel dos homens em casos de guerra, em casos de violência, em caso de situações que tragam perigo à vida da mulher, ele proteger a mulher. Por isso, mulheres, não escolham homens que não as protegem. Não escolham homens que não estão dispostos a sacrificar, a morrer por você. Na hora que entrar alguém em casa, ele corre e te deixa sozinha. Né? Isso não dá, isso não é papel masculino. Isso não é chamado de homem, isso não é o modo como a Bíblia ordena que o homem ama a esposa. Então, o primeiro modelo que é dado aqui é de um amor sacrificial. É um amor que se entrega, é um amor que dá vida, que busca o interesse da esposa. Segundo, é um amor cuidadoso. Olha só, no verso 28 ao 29, bota ali para a gente. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha só o que ele está falando. Ele está trazendo o argumento aqui justamente da união, né? Ambos se unem, se tornam uma só carne. Então quem ama a esposa, ama a si mesmo, né? E aí ele fala, ninguém jamais odiou a própria carne. Ninguém jamais se odiou. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então ele dá o exemplo dizendo que o homem que ama a esposa como a si mesmo, ele cuida da esposa como ele cuida de si mesmo. O cara, ele se alimenta, ele trabalha para ele comer, ele se cuida, né? Então ele também faz isso para com a esposa. Então o amor do marido para com a esposa, ele deve ser um amor cuidadoso, um amor no qual o homem, ele é responsável, gente, isso aqui é uma coisa importante, pelo sustento do lar. Ele é responsável por alimentar o lar, por trazer comida para sua casa. Ele é responsável por essas coisas, ele é responsável por cuidar da família. Então, esse é o modelo do amor que Paulo estabelece aqui. Paulo está estabelecendo um modelo, uma contraparte. A mulher deve se submeter? Deve. Mas o marido deve amar. E aí a gente tem um equilíbrio no lar. Porque a pior coisa que a gente tem dentro de um lar é um lar dividido, gente. Jesus, ele fala sobre isso. Casa dividida, ela não prospera. Não é quando os dois entendem os seus papéis que o lar fica dividido, mas é quando os dois querem governar que o lar fica dividido. Na verdade, se nós olharmos para a história da redenção, nós vamos perceber que a própria queda se deu por causa da inversão dos papéis do homem e da mulher. A queda ocorre por quê? Porque a mulher toma uma decisão sem consultar o seu marido, a serpente lhe oferece uma fruta, né? a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele conversa com aquela mulher e aquela mulher ela adere ao engodo, ao engano da serpente, de Satanás, e ela come daquele alimento sem consultar o seu marido. Então ela já quebra a ordem criacional ali. E o marido, quando chega e vê que a mulher comeu do fruto, ele é convencido por ela e come do fruto também. Ele em vez de repreendê-la e dizer, mulher, fizesse coisa errada, vamos se arrepender, vamos buscar Deus, vamos. Não, ele vai lá e segue aquilo que a mulher ela havia feito. Então, todo o processo da queda se deu por uma inversão dos papéis. E é por isso que Satanás atua tão forte nas famílias para inverter papéis. É por isso que Satanás ele quer uma sociedade fragmentada, dividida, onde os homens não sabem o que devem ser, as mulheres não sabem o que deve ser, e cada um quer caminhar rumo aos seus propósitos. Então as pessoas elas casam, mas elas não têm um objetivo comum. Elas não têm um cabeça no lar que diz, olha, o caminho é esse que nós vamos seguir. Elas casam, mas cada um com os seus sonhos. Então a mulher casa, mas ela tem o sonho dela, ela quer construir a história dela. O marido casa, mas ele tem o sonho dele, ele quer construir a história dele. E eles então não caminham em unidade. Isso traz uma fragmentação para o lar, isso destrói a igreja, destrói a sociedade. Porque a igreja ou a família é a primeira igreja na qual você vai pastorear. É a primeira igreja da sociedade, é a família. É ali que é o processo embrionário, é ali que tudo ocorre. Então Deus chama a gente para ter uma ordem no lar. Deus chama a gente para se alinhar, para viver de maneira adequada. E eu queria aqui trazer algumas aplicações. Maridos, vocês são chamados para proteger e cuidar de suas esposas, além de serem responsáveis pelo sustento do lar. Além de serem responsáveis pelo sustento do lar. Não é lícito a um homem não trabalhar. Amém? Não é lícito a um homem não trabalhar. Mulheres, nunca tenham um relacionamento com homens que não trabalham. Mulheres, não permitam que homens coloquem sobre vocês o fardo de sustentarem um lar e uma família. Essa não é a tua maldição, é a maldição dele.
A maldição do homem é que, por causa do suor do seu rosto, ele agora teria que trazer o sustento para o seu lar. Qual é a maldição da mulher? É dor de parto. Está relacionada à sua missão de maternidade. Essa é a maldição da mulher. Então, não permita que ele transfira, né, a maldição dele para você. Ou pior, não queira você tomar a maldição dele. Porque tem muita mulher que quer tomar também a maldição do marido, né? Então, os homens, eles são chamados para isso. Não é lícito a um homem não trabalhar. Não é lícito. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, tudo bem, mas eu não consigo sustentar minha casa sozinho. As mulheres podem colaborar no sustento do lar, mas não sendo elas as responsáveis pelo sustento do lar. Não pode ser delas esse peso. Não é. Então, o marido, busque um profissional, se profissionalize, busque alternativas, busque uma maneira de fazer mais dinheiro, mas trabalhe, porque essa é a tua primeira missão. As pessoas, elas querem ser pastor, querem servir na igreja, mas não querem trabalhar, não querem sustentar seus lares, não querem ser pastores nas suas casas. Se você não é pastor no seu lar, você não está apto para o ministério, cara. Não está apto para o ministério. Paulo é muito claro em 1 Timóteo capítulo 3, quando ele vai falar dos requisitos do ministério pastoral. Ele vai dizer que é necessário que o homem governe bem a sua própria casa. Ele tem que cuidar de sua família em primeiro lugar. A Bíblia fala que aquele que nega os da casa é pior do que um incrédulo. Aquele que abandona os da família é pior do que um incrédulo. E a família, obviamente, ali é o seu núcleo duro, né? Não é toda a parentela, né? Mas é o seu núcleo duro ali, aqueles que estão debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio, né? Então, marido, você é chamado para amar a tua esposa. Você é chamado para se esforçar. Você é chamado para se profissionalizar, para executar o teu papel, para ser um líder espiritual no teu lar. Quantas casas que a mulher tem que ficar chamando o homem para ler Bíblia, o homem para orar, o homem para fazer culto doméstico. Gente, não dá. Você é o homem da sua casa, cara. Você é o marido da sua casa. Você é o cabeça da sua casa. Você é chamado para governar o seu lar. Você é chamado para estabelecer o governo espiritual da tua família. Não é a tua mulher que tem que ficar te chamando para, vamos orar, por favor. Amor, você já leu a Bíblia? Amor, você já... Não é a tua mulher que tem que estar te pegando no pé em relação a essas coisas. Isso é tua responsabilidade. Você que é chamado para ensinar o teu filho, no culto que vem a gente vai falar sobre educação de filhos. Venha no culto que vem, cara, vai ser tremendo. A gente vai falar sobre educação de filhos. É papel dos pais educar os filhos no caminho do Senhor. Isso inclui o homem também. É óbvio que a maior parte do trabalho com a criança às vezes recai sobre a mulher, até por causa dos papéis, né? Um recebeu uma maldição de trabalho pesado e a outra de dor de parto. Isso fala dos papéis. O homem chamado para o trabalho e a mulher chamada para o cuidado das crianças, né? Da família, né? Então isso estabelece bem como funcionam as coisas. Mas o homem, ele tem um papel fundamental dentro da formação da criança. Tem um papel fundamental dentro da espiritualidade dos filhos. Isso faz parte do chamado dos homens, né? E aí, quando a gente vai para o verso 33, Paulo vai resumir, então, né? E ele fala assim, não obstante vós, calma aí, não obstante vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Olha que interessante, né? Paulo manda o marido amar a esposa, mas ele manda a mulher respeitar o marido. É muito interessante que ele não usa a mesma expressão, mulher ame o seu marido também. Porque ele está estabelecendo ali o amor como uma maneira de governo e a mulher como se sujeitando, então, tendo que respeitar o seu marido. Quantas mulheres falando mal dos seus maridos, quantas mulheres envergonhando os maridos publicamente. Não dá, cara. Não dá. Isso não tem como. Não funciona. Você acaba com a testosterona do teu homem. Destrói ele, né? Então, a gente é chamado para organizar nossas casas, nossos lares. E Paulo estabelece um modelo. Qual é o modelo? O relacionamento da igreja com Jesus. Esse é o modelo. É isso ali que é o modelo base. É isso ali que é o modelo. Ele pega um modelo ideal para agora estabelecer uma vida real, né? Ele pega um modelo transcendente, digamos, para estabelecer agora um modelo imanente. Então, o modelo é esse. Como Cristo amou a igreja, o homem deve amar sua mulher. Como a igreja é sujeita a Cristo, a sua mulher deve ser sujeita ao marido. É esse o modo. E Paulo ele vai aproveitar então tudo isso para estabelecer um argumento teológico. Ele vai falar do mistério de Cristo com a igreja. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, mas o que acontece? Quando a gente vive, gente, de modo obediente à palavra de Deus, a palavra de Deus ela traz para nós benefícios.
ela traz para nós bênçãos. Ela traz para a gente coisas que são colhidas por meio de uma obediência a ela. Então, quando um homem, ele ama a sua esposa do modo que lhe é ordenado amar, e quando a esposa, ela se submete ao marido do modo como é ordenado se submeter, isso traz bênçãos dentro do lar. Isso traz bênçãos dentro da família. E a família se torna abençoada, aquele lar se torna abençoado. E a pessoa, ela colhe desses frutos. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Salmo de número 128, abre o Salmo de número 128, ele é uma promessa para os lares que temem a Deus. Olha só o que fala ele. Ele fala assim, ó. Vamos esperar vocês achar. Ele fala assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, olha só, bem-aventurado é aquele que teme a Deus. O que é temer a Deus, gente? Temer a Deus é você ir na igreja todo domingo? Temer a Deus é você ficar com a mão levantada dizendo que ama Jesus? Não, temer a Deus é você amá-lo de todo o coração, guardando e observando a sua palavra, olhando para a sua palavra, dizendo ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Temer a Deus é você olhar para Deus como detentor de toda a verdade e justiça, e você dizer, é esse Deus que eu quero servir, é esse Deus que eu quero andar. Isso é temer a Deus, né? E aí ele continua, ele fala que bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Ele fala assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha a promessa que ele está dando aqui. O salmista está dizendo, olha, o homem que teme a Deus, ele come do fruto do seu trabalho, né? Aí ele continua, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera. Ele começa a descrever um lar agora, olha só isso aqui. A tua esposa dentro da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ele continua, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então ele está dando promessas aqui para um lar que teme a Deus. Ele está falando de um lar onde o homem come do fruto do seu trabalho. Ele está falando de um lar onde a sua esposa senta na mesa como uma videira frutífera, onde os filhos estão sentados na mesa, onde você vê os filhos dos teus filhos. Ele está falando de longevidade, ele está falando de ver os netos. Quem aqui é vô? Levanta a mão. É uma alegria ou não é uma alegria ser avô? Uma alegria, né? Ser avô, cara, é a coroação, né? Está vendo os filhos dos teus filhos. Cara, terminei minha missão, criei meus filhos, agora eu tenho os filhos dos meus filhos sentados à minha mesa, estou vendo os meus netos. Então existe uma promessa de Deus para aqueles que temem a Deus. Mas para isso é necessário que haja um alinhamento com a palavra de Deus. É muito interessante porque no próprio capítulo 5, nos versos 22 a 33 que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que Cristo, ele lava a igreja por meio da lavagem da água da palavra. Como que a igreja é santificada? Por meio da lavagem da água da palavra. Por meio do que nós estamos fazendo aqui, expondo a Bíblia. É assim que a igreja é santificada. É assim que nossas vidas são mudadas. É assim que nós somos transformados. Não existe um outro modo, gente. É por meio da lavagem da água da palavra. É quando a gente tem um encontro com a palavra de Deus. E essa palavra de Deus agora, ela nos toca. E a gente olha, a gente fala, cara, eu preciso me alinhar com isso aqui. E aí eu começo a andar, eu começo a passar por um processo que a Bíblia chama de santificação. E Deus está chamando a sua igreja para ser parecida com Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus ao te salvar. Quando Jesus perdoou o teu pecado, Ele perdoou o teu pecado para que tu fosse parecido com o Filho dEle. Para que você abandonasse a imagem de Adão e para que você aderisse à imagem de Cristo, o segundo Adão. Aquele que venceu, aquele que triunfou, aquele que na morte, aquele que matou a morte, aquele que ressuscitou, aquele que se assentou num trono de glória, aquele que está estabelecendo seu reino por toda a terra e aquele que vai voltar um dia para voltar a julgar os vivos e os mortos e estabelecer de maneira plena novos céus e nova terra. Então Deus está chamando a igreja para isso. Então, mulheres, entendam biblicamente qual é o seu papel. Maridos, entendam biblicamente qual é o seu papel. Para quê? Para que você tenha paz na tua casa. Para que você tenha alegria no teu lar. Para que você possa usufruir das bênçãos que o Senhor teu Deus, Ele tem para a tua vida. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de trazer duas aplicações finais aqui de maneira breve, de maneira rápida. Talvez você esteja vindo aqui
na igreja e talvez você ainda não tenha um conhecimento profundo a respeito do Senhor, talvez você ainda esteja visitando, ainda não tenha sido salvo, teus pecados não tenham sido perdoados. Eu quero te dizer que existe um Deus que entregou o seu Filho num madeiro para morrer pela sua igreja. Ele morreu pela igreja dele. Ele a comprou com preço de sangue. E ele, por meio dessa morte vicária, ele perdoa pecados. Por meio dessa morte, ele traz novos nascimentos, ele traz vida nova. Por isso, esse é o teu caso. Se você é um homem ou uma mulher que está aqui nesse lugar e você não pertence ainda à igreja de Jesus Cristo, você ainda não teve seus pecados perdoados, eu quero te dizer, existe um Deus que entregou o seu Filho para perdoar os teus pecados. Talvez você tenha vivido de maneira contrária a tudo que eu preguei aqui até hoje. Talvez você esteja olhando dizendo assim, mas eu nunca fui submisso, ou o cara dizendo assim, eu nunca amei minha esposa. Eu quero te dizer que existe perdão para esses pecados. O Senhor Jesus, Ele perdoa pecados. Ele muda a nossa sorte, Ele nos dá uma nova vida. E Ele pode perdoar o teu pecado. Então, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, corra para Ele, para que você tenha vida eterna. Amém? Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, se você está visitando essa casa, ou você faz parte dessa casa, mas as ideologias mundanas, elas têm dominado o teu modo de pensar. Eu quero te chamar a mudar o teu modo de pensar. Eu quero te chamar a renovar o teu entendimento. Eu quero te chamar a mudar a tua compreensão e a tua leitura do mundo. E essa mudança da leitura e da compreensão que você tem do mundo, ela vai se dar por meio da lavagem da água da palavra, não tem outro jeito. Você vai precisar transformar a tua mente pela renovação da palavra de Deus. Você precisa de uma igreja, você precisa de um pastor, você precisa se alinhar os teus pensamentos aos pensamentos de Jesus. A Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor? Mas Ele nos tem dado a conhecer a sua mente por meio da sua palavra. Ele tem revelado a sua mente, Ele tem revelado os seus pensamentos, Ele tem revelado quem Ele é. E o Senhor está te chamando para se alinhar com a palavra dEle. Para você abandonar ideologias, para você abandonar coisas que não pertencem ao Senhor. E Ele está te chamando para ser governado por Deus. Deixa Cristo governar a tua vida. Deixa Ele ser o teu Senhor. Não queira ser o dono da tua vida, não queira governar a tua própria vida, não queira seguir os teus próprios passos e os teus próprios caminhos. Porque os nossos próprios passos e os nossos próprios caminhos são passos de homens e mulheres limitados que não compreendem toda a realidade como o Senhor assim a compreende. Amém? E eu gostaria então de poder orar com você e depois a gente vai adorar a Deus através de um louvor. Feche seus olhos, curva a tua cabeça.